Glória a Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43. A partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor, por esta palavra, por este culto, Senhor, de oração, de clamor, de busca, de louvor, de adoração, de palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor já tem preparado algo para ministrar aos nossos corações nesta noite. E que o Senhor tenha toda a liberdade para falar, para agir e fazer conforme a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Esta é uma palavra profética de Isaías, não dele, mas que veio de Deus, né? Ele foi um instrumento usado por Deus para transmitir uma mensagem poderosa para Israel e para as nossas vidas também. E o Senhor, ele começa aqui no versículo 1, diz: assim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Jacó, ó Israel. Nós fomos criados por Deus. Os homens têm as suas teorias e que é evolução. Nós sabemos a verdade. Deus nos criou, Deus nos formou. E quando nós temos esse entendimento de que Deus nos criou, e não foi só Adão lá no princípio e depois a gente foi vir, não. Cada ser humano que vem a esta terra é criado por Deus. Não existe nenhum ser humano que não foi criado por Deus. Lá, ele diz, através do salmista, quando ainda a gente estava no ventre da nossa mãe, ainda sem uma forma bonita, definida, parecendo um feijãozinho, né? Quem já viu lá formando, parece um feijãozinho no começo, né? Todo feinho lá, não tem divisão de cabeça, de tronco, não tem perna, não tem braço, nada. O Senhor diz, através do salmista, quando ainda estavas lá no ventre da tua mãe, sem forma, eu te conheci. E não foi só o salmista, cada um de nós o Senhor nos conhece, amém? Ele nos formou, e ele diz: não temas, não temas. E ele diz: porque eu te remi. O Senhor nos remiu. O preço que o Senhor Jesus pagou na cruz pela nossa vida foi alto demais. Não foi qualquer coisa, foi um preço alto. Isso mostra que Deus nos ama e que Deus nos valoriza. Por isso ele está dizendo: não temas, eu te remi. Você não é qualquer coisa, você não é um acidente, você não está aqui por acaso, você está aqui porque eu te trouxe. Porque eu trouxe você à existência, porque eu fiz com que você nascesse. Você está aqui ouvindo a palavra porque é um propósito de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E ele diz: chamei-te pelo teu nome. Deus conhece a gente pelo nome. Deus sabe exatamente quem somos nós. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Olha que coisa maravilhosa Deus falando. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus. O Senhor nos comprou. O mundo pode não nos valorizar, pode olhar para nós e nos desprezar. As pessoas podem olhar para nós
e desdenhar de nós, né? Quem nunca passou por isso? Alguém te olhando assim e, né, te menosprezando. Mas Deus está dizendo, eu te conheço pelo nome, você é meu. Eu te comprei, você é precioso para mim, aleluia. Que coisa maravilhosa. E ele está dizendo aqui no versículo 2, quando, e aí é uma coisa muito importante. Ele não está dizendo, olha, talvez você vai passar por dificuldades. Ele está dizendo, ó, pode ser. Ele está dizendo quando. Então quer dizer que em algum momento da nossa vida nós vamos enfrentar tribulações. Quando a gente aceita o Senhor Jesus e a gente entrega a nossa vida para Ele, não significa que nós não vamos passar por luta. Deus não mente, Deus não engana. Ele está dizendo quando passares, quer dizer, nós vamos passar. E Jesus também vai dizer, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. E por que a gente tem que ter bom ânimo? Olha o que Deus diz aqui no versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele não está dizendo não vai ser assustador, não vai ser perigoso. Ele não está dizendo ele não está falando que vai ser uma coisa fácil. Ele está dizendo, olha, quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Mesmo que a situação pareça assustadora, como os discípulos que estão lá no meio do mar da Galileia, e vem a tempestade, e agora aqui nós estamos todos em alerta, né? Estava ali com o meu celular, ali ele começa pim, 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 né? E é bom que isso tem aqui, né? A gente viveu muito tempo sem isso aí. Alerta aí de vento forte, de temporal, e está toda uma grande parte do Brasil aí em alerta por causa do ciclone, então é algo assustador, né? É algo terrível, mas Deus está dizendo, quando passares pelas águas, eu estou contigo. Deus está conosco. E isso, irmãos, é uma promessa poderosa. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Por 2 vezes os discípulos enfrentaram a fúria do vento, das ondas e do mar. Em uma delas, Jesus estava no barco dormindo. E eles foram lá desesperados, depois de que eles tinham se esgotado de tanto lutar contra a tempestade. Quando eles não aguentavam mais, eles foram lá acordar Jesus desesperado, dizendo, mestre, não te importas que vamos perecer? E Jesus então se levantou e repreendeu eles, disse, homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Ele vai lá, repreende o vento e o mar. Por que Jesus ficou indignado com eles? Porque quando o Senhor Jesus está no barco da nossa vida, não tem tempestade que afunda. Não tem luta que prevaleça sobre a nossa vida. Por isso que Jesus chama eles, homens de pequena fé. O que eu estou fazendo aqui? Em outras palavras, Jesus está falando, o que eu estou fazendo aqui? Vocês acham que eu estou aqui só para me salvar e ver vocês perecer? E ver vocês morrer? Não, eu estou aqui nesse barco para garantir que vocês não pereçam. Aleluia! Em outra oportunidade, Jesus sobe ao monte, vai orar, manda que eles atravessem, mas a palavra de Deus diz que Jesus está olhando. E quando Jesus vê que as forças dele já estavam se esgotando, ele vem andando sobre as águas, e mais uma vez, ele repreende o vento e o mar e traz uma grande bonança. Então Deus está dizendo, quando você passar pelas águas, eu estou contigo. Se o vento é mais forte que você, se a onda parece que vai submergir você, eu vou estar lá, aleluia, para repreender o vento, para repreender o mar e para trazer uma grande bonança. Ele não está dizendo que ele vai evitar a tempestade, ele não está dizendo que ele vai evitar a fúria do mar, ele está dizendo que ele vai estar lá conosco no meio da tempestade, para repreender o vento e o mar e para trazer sobre a nossa vida a vitória, a bonança. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Os filhos de Israel chegaram ali para cruzar o Jordão, e o Jordão estava transbordando sobre todas as suas ribanceiras. Mas Deus deu uma instrução, Deus deu uma ordem. Quando os pés do sacerdote tocaram as águas se dividiram, e o povo atravessou pelo meio do Jordão em terra seca. Já tinham cruzado o Mar Vermelho. Então Deus diz, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Eles não vão acabar com a tua vida também. Por quê?
Porque o Senhor está ali, aleluia. Diz a palavra de Deus, primeiro quando o povo foi atravessar o mar, quando Moisés tocou com a vara no mar, o Senhor fez soprar um grande vento e fendeu o mar. Lá quando eles vão atravessar o Jordão, quando os pés do sacerdote tocam na água do Jordão, a palavra de Deus diz que o Senhor faz o Jordão parar. E aí, como um rio, as águas vão correndo, daqui a pouco não tem mais água. Tem terra seca, eles atravessam. E o milagre não é só a água parar, é eles pisar em seco. Porque a terra demora para secar, não demora? Mas diz que eles pisaram no seco. Porque senão ia ter lama, quem sabe ali muito lodo, eles iam ficar atolados ali, ia ser difícil para passar, né? Hoje em dia está tudo tranquilo, né? Mas eu me lembro que quando eu era mais novo, e eu morava ali em São Mateus com as minhas irmãs, uma vez a gente saiu da escola e a gente tinha que passar num lugar que era um desnível muito grande de uma rua para outra. Depois fizeram um escadão, mas naquela época não era escadão não, era um barrão mesmo, um barrancão. E aí tinha chovido muito e a gente foi descer, eu e minhas irmãs, e nós caímos. Sei que nós chegamos em casa todo lameado. Quando nós chegamos em casa, minha mãe falou, o que aconteceu? A gente foi descer lá, estava lama, escadão, nós caímos, as meninas caíram, eu caí, as minhas irmãs caíram, a Raquel, a Rutinha caiu, estava tudo coberto de lama. Aí minha mãe falou, por que vocês não deram a volta pelo asfalto? Era só ter dado a volta pelo asfalto. Mas era mais longe, a gente ficou com preguiça, quis descer ali mesmo. Aí chegamos tudo coberto de lama. Então Deus fez com que eles, não somente o rio se dividisse, ou o mar se dividisse, mas a palavra de Deus diz que eles pisaram em terra seca. Quando passares pelo fogo, ele continua dizendo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, aleluia. Quem não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas a palavra de Deus diz que o que é que aconteceu? O fogo não teve poder algum sobre eles, não mudou a cor da veste, cabelo então, nem cabelo, né? O cabelo não precisa nem chegar no fogo, a gente já sabe, quem cozinha sabe, foi a mão um pouquinho perto do fogo já queima, né? Ou o cabelo queima fácil. O fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Nabucodonosor ali ficou espantado, porque os soldados que levaram aqueles jovens morreram. Tamanho era o calor, nem chegaram a encostar na chama, o calor matou eles. Mas aqueles que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, o fogo não teve poder algum sobre eles. Eles estavam soltos, passeando, e ali estava um que Nabucodonosor chama o quarto homem da fornalha. Parece o Filho de Deus, aleluia! E eu creio que era. Porque o Senhor disse, por que eu sei que era? Porque o Senhor disse, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Quando você passar, e aí é uma questão de quando, talvez hoje a gente não seja lançado numa fornalha de fogo ardente, talvez hoje a gente não precise atravessar o mar nem o rio, mas existem situações na nossa vida que vão ser tão difíceis quanto, mas naquele momento o Senhor está dizendo, eu estarei contigo. No Salmo 50 ele diz, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Deus não está olhando a gente de longe. Deus está conosco, aleluia. O Senhor está conosco, Ele está conosco para fazer a diferença. E isso, irmãos, é uma promessa, é uma garantia muito preciosa para as nossas vidas. Eu preguei aqui sobre Abraão, Gênesis 15. E o Senhor fala algo tão glorioso para Abraão em Gênesis 15, no versículo 1. Eu quero ler para você, diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus está dizendo para Abraão, eu sou o teu escudo. Hoje em dia a gente sabe que as guerras são diferentes, mas se a gente assistia um filme aí, o pessoal lutava com espada, com lança e tal, o que o soldado carregava? Um escudo. O que o escudo era? A proteção do soldado. O soldado põe o escudo na frente, para o inimigo não atingir ele. Deus está falando, eu sou o teu escudo. Eu sou o que me coloco entre você e o adversário. Eu sou o que me coloco entre você e o perigo. Eu sou o que me coloco à tua frente para te proteger, para te guardar, para que o inimigo não possa te atingir. Deus está falando, eu sou o teu escudo.
Eu sou aquele que vai te proteger. Que promessa gloriosa, irmãos. Deus está dizendo, eu vou me colocar entre você e o inimigo, eu não vou permitir. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque o Senhor é o nosso escudo. Porque o Senhor está conosco. E outra promessa gloriosa Deus faz para Gideão. Vamos ler lá Juízes. Juízes capítulo 6. E versículo 15. Deus chama Gideão para pelejar e para livrar Israel. E Gideão diz assim para o Senhor: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão está olhando para aquela batalha, para aquela luta, está dizendo, Senhor, eu não tenho condição nenhuma de vencer essa guerra. Acho que o Senhor se enganou, como é que eu vou vencer a guerra? Eu não sou rico, não sou grande, não sou famoso, não sou poderoso, nem meu pai, nem eu, como é que eu vou vencer? E olha que promessa de Deus, versículo 16, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Deus está dizendo para Gideão, Gideão, você não precisa de nada a não ser além de mim. Como é que eu vou ser? Ele está perguntando, Senhor, qual é a garantia, qual é a estratégia, qual é o segredo para mim vencer? Deus está dizendo, o segredo sou eu, porque eu sou contigo, aleluia. Porque eu vou entrar naquela batalha com você. Eu não estou mandando você para a batalha e vou ficar de longe olhando o que vai acontecer. Deus está dizendo, quando você for para a batalha, Gideão, eu entro na batalha contigo, aleluia. E eu entro para te dar vitória, aleluia. Eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Porque a palavra de Deus diz que eles enchiam a terra como gafanhotos, inumeráveis. Mas Deus está dizendo, não se preocupa com a multidão, não se preocupa com o tanto de cavalo, de camelo, não se preocupa com o tanto de soldado. Eu vou lá e vai ser assim uma coisa como se fosse um só. Não tem dificuldade para Deus. Não tem impossível para Deus. Deus não precisa fazer uma força para nos dar vitória. Deus não precisa fazer um esforço para fazer um milagre na nossa vida. Ele simplesmente faz, irmão. Ele simplesmente faz. Por isso Jesus disse para as irmãs de Lázaro, não hei dito para vocês, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Mas está morto, Senhor, mas já está sepultado, mas já faz 4 dias, mas não tem mais jeito. Jesus disse, eu não hei dito para vocês, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Não tem dificuldade. Tira a pedra, abre a sepultura, aleluia, deixa eu operar. Deus está dizendo para elas, deixa eu manifestar a minha glória, aleluia. Irmão, nós temos que crer no Senhor, porque o mesmo Deus que falou com Abraão, que falou com Gideão, que falou através do profeta Isaías, que falou para as irmãs de Lázaro, é o mesmo Deus que fala conosco hoje, aleluia. Deus não brinca em situação difícil. Deus não brinca com a nossa vida, Deus não brinca com a nossa fé, Deus não brinca com problemas, aleluia. Deus entra para decidir, aleluia, para mudar a situação. E eu acho que na Bíblia ninguém sofreu mais do que Jó, né? Perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, perdeu a sua saúde. Em todas as áreas da vida de Jó, ele foi afetado. E veio assim, numa avalanche sobre ele. Um estava dando uma notícia, chega outro, nem terminou de falar, vai chegando. Olha que situação, hein? Uma notícia ruim atrás da outra. Uma notícia pior do que a outra. E para aumentar ainda mais o sofrimento, uma chaga toma conta de todo o corpo dele. O corpo é coberto de feridas, e ele fala, começou a cheirar mal, ninguém consegue suportar ficar perto de mim. Ele se assenta na cinza, pega um caco de telha para se coçar. Os amigos vêm e se sentam de longe, e aquilo que os amigos veem é tão triste, que eles passam
tempo chorando sem conseguir falar nada, só olhando para o sofrimento de Jó. E Jó passa por toda aquela situação. Mas lá no capítulo 42, ainda antes dele ser curado, ainda antes de acontecer qualquer coisa na vida dele, capítulo 42, versículo 1, ele responde ao Senhor e diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Já está dizendo: Senhor, eu sei que não há nada difícil para o Senhor. Capítulo 19, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor não está morto. Eu sei que eu tenho um Deus vivo, aleluia, um Deus presente. E aqui no 42 ele diz: eu sei que nenhum dos teus planos, Senhor, não tem nada difícil, nada que o Senhor não possa fazer. A palavra de Deus diz que ele fere e ele cura. E Jó entendeu perfeitamente isso. E logo depois Deus vira o cativeiro de Jó. E Jó não somente é curado, mas ele recebe bênçãos financeiras, ele consegue gerar outros filhos, e a palavra de Deus diz que ele vê os seus filhos até a 4ª geração. Ele viu seus filhos, ele viu seus netos, ele viu seus bisnetos, ele viu seus tataranetos. Dos outros filhos que nasceram, aqueles primeiros ele perdeu. E eu creio que o consolo de Jó foi saber que eles estavam salvos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada que Deus faça pode ser impedido. E aqui mesmo no capítulo 43 de Isaías, o versículo 13, já foi campanha aqui, hein? Vamos ver quem vai lembrar. Pastor e a irmã Cida já fizeram campanha aqui. Nessa parte, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo: olha, antes de haver sol, lua, estrelas, terra, ainda antes que houvesse qualquer coisa que vocês conhecem, eu sou. E eu, quando eu opero, aleluia, quando eu manifesto o meu poder, ninguém pode impedir. Não tem demônio, não tem tempestade, não tem rio, não tem mar, não tem fogo, não tem tormenta, não tem nada que impeça o meu poder, a minha glória de se manifestar. Operando eu, quem impedirá? É isso que Deus quer que a gente grave no nosso coração. O Senhor é aquele que está conosco. A luta e a tribulação vão vir, irmão, vieram sobre todos. De Gênesis a Apocalipse, todo mundo enfrentou luta e enfrentou tribulação. Mas todos os que confiaram no Senhor saíram com a vitória nas mãos. Não foi na sua força, não foi na sua capacidade, não foi porque eles eram melhores do que ninguém, foi porque simplesmente creram e confiaram no Senhor. E o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Que nós possamos crer de maneira tal que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. De maneira tal que as pessoas possam olhar para nós e possam ficar espantados e admirados. O mundo não vai entender, vai dizer: você teve sorte. Não, não foi sorte não, foi Deus, aleluia. Ah, você teve uma sorte tremenda. Não, Deus operou na minha vida. Deus manifestou o seu poder e a sua glória. Não sou eu, é Deus, aleluia. Deus que está operando na minha vida, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.